E aí, pessoal, beleza? Então, encerrando aí o nosso quarto período, nossa avaliaçãozinha, já vou deixar vocês lá o link da nossa avaliação. E essa semana aqui nós vamos falar de um tópicozinho bem pequeno, rápido, extremamente pequeno, que é sobre nanotecnologia, que vai ser o futuro da nossa tecnologia como um todo, né? Quando a gente for pensar das coisas, né? O futuro da nossa própria humanidade, né? Como ser vivo que nós vamos ser, né? O que seremos, né? No processo evolutivo, vai nos definir pela o uso da nanotecnologia, né? Hoje ela já tem uma empregabilidade muito grande, né? A indústria já pensa em usar em diversas coisas, né? Imagine vocês, por exemplo, não se preocupar mais com uma roupa, porque você vai estar coberto com nanites que vai lhe vestir. E aí basta você pensar o que você quer vestir e você vai usar. Não precisar se preocupar com higiene, né, de tomar banho, ou seja, o consumo de água vai ser absolutamente zero, porque os nanites vão limpar o seu corpo, vai fazer higiene do seu próprio corpo. Né? Imagine isso aí. Né? A tendência é chegarmos nesse patamar, só para vocês terem ideia do que é que significa trabalhar com a nanotecnologia. E sem contar na área da medicina. Você não vai mais se preocupar, por exemplo, de transplante. Os nanites vão pegar parte do seu corpo e fazer lá, por exemplo, um coração, né, que não vai ter como ter rejeição, porque pertence ao seu próprio corpo. Né? E isso vai ser retirada no nível atômico, pessoal. Isso aí é uma coisa assim fora do comum. Câncer de sangue praticamente não vai existir, né? É assim o nosso patamar com relação à nanotecnologia. Então, a gente pegou aqui umas partezinhas para a gente falar, né? Essa é a ideia sobre nanotecnologia. Então, a nossa segunda semana e última semana do quarto período, e aí a gente encerra, né, nossas aulas e vamos para o fechamento. Não deixem de fazer a nossa avaliação. Avaliação basicamente conceitual sobre o que a gente falou na semana passada, né? Lá do princípio da incerteza, e agora essa semana aqui com nanotecnologia. Então, nesse início de século, né, do século XXI, vivemos uma época de grandes mudanças econômicas, sociais, científicas, tecnológicas, né? Existem avanços e retrocessos, né? Aquilo que a gente já comentou na sala de aula daquelas coisas que de vez em quando voltam com conceitos que eram aceitos, que depois não é, e sem contar também abissais que aparecem de conceitos, né? De coisas que querem voltar, que já foram definidos como neutralidade, mas a humanidade tem faz parte da atividade humana esse comportamento. Então, no âmbito do microcosmo, né? Isto é, no mundo das moléculas, né, dos átomos, das partículas subatômicas, podemos dizer que estamos avançando muito, né, especialmente numa área um pouco desconhecida e inexplorada ainda, porque, como eu falei para vocês, existe ideias extraordinárias sobre esse mundo, mas nós ainda não temos ainda, por exemplo, o nanite que eu falei, né, os nanorobôs. Já temos alguns protótipos, mas que ainda não estão nas dimensões, mas a gente já tem outras coisas que a gente já deu um passo com relação à nanotecnologia. Então, de um modo geral, podemos dizer que a nanotecnologia estuda e desenvolve tecnologias, né, dispositivos, estruturas com dimensões da ordem de 100 nanômetros, né, que é bem pequeno, coisa mesmo fora do comum, ou menos, né, visando a manipulação da matéria na escala atômica e molecular, quase que o átomo por átomo. Isto poderia até ser considerado como uma fantasia, já que um nanômetro equivale ao comprimento de 10 átomos de hidrogênio. Só para vocês terem ideia o quanto isso é pequeno, colocados lado a lado. Então, os corpos, né, os campos de atuação da nanotecnologia são amplos, né, complexos, abrangentes, você pode ter várias coisas aí para se atingir. Né? Então, para materiais industriais, isso nem se conta, seria aí algo fora do comum. Então, vai abrir novas portas aí, né, para novos desenvolvimentos, novas maneiras. Então, aí nós temos aí algumas coisas, que é na nanomedicina, nanomecânica, nanoeletrônica e nanoóptica. A nanoeletrônica está um pouco mais avançada, porque hoje a gente já tem componentes
eletrônicos cada vez menores, e a tendência é isso é diminuir ainda mais. E quanto mais diminuir na nanoeletrônica, é onde vamos chegar naquela história dos nanites que eu estava falando com vocês. A nanoótica também vai ser show de bola com relação ao desenvolvimento de equipamentos. Então, o primeiro conceito, ele é bem antigo. Né? O conceito de nanotecnologia ele é bem antigo, de 1867. Mas nada se pensava do que se ia chegar no patamar de hoje. Né? Ele falava mais lá de micro-organismos, só para vocês terem ideia. Então, tivemos outras pessoas que foram cada vez pesquisando isso aí. Mas o que eu quero chegar com vocês nesse ponto? Né? Vocês vão fazer essa leitura histórica. Vocês imaginar que o cara lá não tinha nem noção ainda de sequer de um microscópio, mas já imaginava esse mundo, né? Esse mundo atômico. Então, daí é que se partiu a busca de buscar esse microcosmo. Né? Então, apesar do desenvolvimento tecnológico hoje, né, nosso, né, nós tivemos um grande desenvolvimento, né? Richard Feynman, né, entre ali a década de 60, ele fez essa apresentação sobre essa nanotecnologia. E ele falou algo bem interessante. Ele diz assim, os princípios da física, até por onde posso... os princípios da física é até onde posso ver. Nada dizem quando a impossibilidade de se manipular matéria átomo a átomo. Ou seja, porque muitos dizem que é impossível fazer isso. Agora, mas por que te diz isso? Porque é até onde nós podemos ver. Agora, imagine ver ainda menos, um mundo ainda menor ainda. Essa era que o limite, ele fala que o limite da física para nós, né, a manipulação, está no ato de onde até onde nós podemos ver. Uma frase bem importante do Richard Feynman, né? Ele deu nessa palestra dele aí. Então, o que eu posso dizer com isso? Né? Que nós precisamos chegar ainda muito, né, desenvolver muito sobre essa tecnologia, porque é um campo complexo, vasto. Mas nós caminhamos bastante. Imagine vocês que foram capazes, né, usando essa técnica, né, de miniaturização das coisas, escrever todo o livro da Bíblia num local, né, num espaço do tamanho da cabeça do alfinete. Imagine vocês aí. Então, e isso, qual é a dificuldade? É a leitura, né? Porque o homem consegue fazer isso, mas para ler eu preciso de um microscópio de tunelamento. Não é qualquer microscópio que pode ser feito assim. Tem que ser uma varredura eletrônica. Imagine escrever isso na cabeça de um alfinete, toda a Bíblia. Né? Então tá aí, ó, o que eu falei para vocês, ó, é a nanobíblia, cerca de 1,25 milhões de caracteres escritos em uma área do tamanho de um grão de açúcar. Aí é um negócio fora do comum, a cabeça do alfinete. Então, campos de atuação na nanotecnologia, como eu falei para vocês, né? Na indústria, tem um grande interesse sobre os nanomateriais, as nanofibras. Esse vai ser o nosso futuro. E é o primeiro passo daquilo que eu estava falando para vocês, das estruturas com relação ao nanite para ter umas vestimentas no pensamento. Mas daqui ainda não chega o passo do que eu falei. Aquilo é imaginação futurística que eu estava falando. Então, esses nanomateriais apresentam características inovadoras e surpreendentes. Muita elasticidade, elevada capacidade de absorção de choque, ou seja, um colete à prova de bala, uma camisa como essa aqui, você teria um colete à prova de bala, graças a essa técnica da nanofibra. Imaginem vocês. Muito mais resistente do que o Kevlar, né? Usando coletes de proteção militares. Você já pensou o cara usando uma camisa que protege praticamente de uma bala, né? Cerca de 20 vezes mais rígido do que o aço, ou seja, praticamente vocês usariam uma roupa indestrutível. Né? Seria uma camisa do Homem de Ferro, mas com a capacidade de uma camisa como essa. É um negócio fora do comum. Existem outras coisas que já estão em processo atualmente. Só para vocês terem ideia. O que é que falta? É aquilo que o Feynman fala, né? É só fazer essas interações de átomo a átomo, porque a nossa capacidade de visão fica muito restrita quando você vai para o mundo do infinitamente pequeno. Então, os potenciais aplicações da nanorobótica em medicina incluem diagnóstico precoce, administração de medicamento, tratamento do câncer, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês lá no começo. Gente, quando o homem conseguir
dominar a nanotecnologia, vai ser um negócio assim que provavelmente nós vamos viver para sempre. Essa vai ser a ideia. Para vocês terem ideia do que é que significa esse desenvolvimento integral. Nós estamos longe. Peguei uma questãozinha assim de nanotecnologia, uma questãozinha simples. Eu me interesso mais pelas partes conceituais. Então, usando os caracteres da largura, né, e a altura de 100 nanômetros, né, ou seja, um quadradinho, um nanitezinho aqui, né, 100 nanômetros. Né, aí você vai ter o quê? 100 vezes 100, aí você vai ter 10 milhões de nanômetros quadrados, ou seja, 10 a 4 nanômetros quadrados. É a área de um nanitezinho. Né? Então, empregado em tecnologias adequadas, né, quando desses caracteres poderiam ser escritos sobre a cabeça de um alfinete, cuja área mede 3 milímetros quadrados. Eu peguei um alfinetezinho de 3 milímetros quadrados. Então, aqui eu já tenho a área de um alfinete. Lembrando, né, já bota aqui, você não precisa se preocupar com isso, que 1 milímetro é igual a 1 milhão de nanômetros. Então, eu vou pegar aí o equivalente de 1 milímetrozinho quadrado. O que é 1 milímetrozinho quadrado? É 1 milhão vezes 1 milhão de nanômetros. Então, que vai dar 10 a 12 nanômetros quadrados. 1 milímetro quadrado é isso aqui. Então, no alfinete, vai ser 3 vezes ele. Então, vai ser 3 vezes 10 a 12 nanômetros quadrados. Então, a gente vai aqui. Ó. Se um caractere equivale a 10 a 4 nanômetros quadrados, então, x caractere equivale a 3, 10 a 12 nanômetros quadrados. E produto do meio, produtos extremos, 10 a 4, x é igual a 3 a 10, 3 vezes a 10 a 12, né? 1 vezes isso aqui, ó, dele mesmo. Vai para lá dividindo, 3 por 1, 3. 10 a 12, 10 a 4, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 12 menos 4, 8. Então, nós temos aí 3, 10 a 8 caracteres. É a quantidade de caracteres que eu coloco aí. É da ordem de quase 1 bilhão de caracteres. Imaginem vocês colocar uma quantidade de 1 bilhão de caracteres na cabecinha de um alfinete. Lembra que nós falamos lá sobre a história da Bíblia, né? Da microbíblia. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Boa sorte na atividade. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e tirem uma boa nota, ok? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.